Aleluia, aleluia, aleluia. É o nosso declarar nesta noite, Senhor. Aleluia. Senhor, que a tua palavra venha de encontro a cada vida nesta noite. Venha para impactar, para mexer, para animar, para renovar, Senhor. Aleluia, aleluia. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem algo a realizar nesta noite, através da tua palavra. Eu creio no teu poder, na tua unção, se manifestando de uma maneira grandiosa, poderosa, Senhor, trazendo vida, Senhor, porque a tua palavra, ela é vida, e ó Senhor, nós cremos neste poder, Senhor. Oh Espírito Santo, que barreiras sejam quebradas nesta noite. Oh, barreiras sejam quebradas. Eu declaro rompimentos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. É o que nós declaramos, Senhor. É o que nós declaramos, ó Senhor. A tua boa palavra, Senhor, tratando com cada vida, com cada coração nesta noite, meu Deus. Eu oro assim junto com a tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Antes de se assentar, você vai dizer, irmãos, isso, eu já fiz isso de manhã, eu faço. Fizeram em Atibaia um vidinho no final do ano, e as manias de cada um, e essa é a minha mania, irmãos. Antes de você se assentar, diga pro teu irmão aí, ó, que bom que você veio. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, gente. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deus é bom demais, amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vou me ajeitar aqui, né? Não se assuste que eu estou bebendo bastante água, irmãos, que eu estou com a garganta. Sabe quando a garganta está meio seca, né? Mas, aleluia, graças a Deus que tem água, né, irmãos? Aleluia. Aleluia. Você está bem? Aleluia. De manhã já estivemos aqui, né? Já tivemos um culto maravilhoso, poderoso, né? E com certeza, né? Não é nesta noite, já está sendo, né, irmãos? Está sendo já um tempo muito bom de louvor, né? De adoração ao Senhor, não é? E eu tenho certeza, tenho convicção no meu coração, né? Eu até... o que eu vou falar aqui, uma vez estava conversando com um aluno, né? E o aluno falando, pastor, eu não esqueço mais disso, irmãos, pastor, professor, né? Professor, ai, a sua aula está sendo maravilhosa. E eu falei para ele assim, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E aí ele olhou para mim meio que assustado, ele falou, não entendi. Eu falei, você vai entender. Quando chegar a outra aula, você vai falar, não, essa aula aqui é maravilhosa. Porque é assim mesmo, né? Uma é melhor que a outra, vai indo e vai avançando, amém? E a mesma coisa nos nossos cultos, né, irmãos, né? Cada um, com certeza, melhor do que o outro, amém? Né? Mas tudo é para honra e glória dele, não é verdade? Amém? Sabe, irmãos, eu estava ministrando nessa manhã, e aí teve uma hora que eu falei, eu já tinha uma ministração preparada para estar ministrando aqui, né? À noite, né? Preparei no sábado e tal. E aí eu falei algo, li um texto aqui. Na hora que eu li aquilo, parece que mexeu mais. Eu falei, eu vou guardar isso para a noite, né? Amém? E eu quero que você abra comigo aí, livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Texto bem conhecido, amém? Vamos começar por aí, né? Aleluia. Que você esteja aí com expectativa, né? Porque Deus age diante da nossa expectativa, não é, irmãos, né? Diante do nosso desejo aí de ouvir a palavra, né? Aleluia, né? De ter sede, né? Já sai para o culto daquele jeito. Que Deus vai falar comigo hoje? Eu não vejo a hora de estar lá. É assim que nós temos que estar, amém? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Diz assim, ó. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pastor, mas o senhor estava tão animado, aí o senhor começa, né, dizendo que nos últimos dias, né, na verdade, irmãos, Paulo começa a dar uma instrução para o seu filho na fé, né, Timóteo, né, e exatamente isso que ele diz, que nos últimos dias, né, sobreviriam, né, tempos difíceis. Algumas traduções falam tempos trabalhosos, não é? Irmãos, e eu não sei se você concorda comigo, nós vivemos, né, quando a gente, e eu quero deixar isso bem claro para você, quando a gente olha o exterior, a gente tem visto realmente que são tempos difíceis.
né, trabalhosos, né? Eu particularmente eu creio que nós já estamos nesses últimos dias, né? Mesmo porque, irmãos, Joel disse assim, né? Nos últimos dias acontecerá que derramarei do meu espírito, e lá no dia de Pentecostes já foi derramado. Então, desde lá a gente já olha assim, já é últimos dias. Imagina hoje, irmãos. Não é? Então nós vivemos, irmãos, esses tempos, né? Eu vou falar algo aí, mas é algo que eu não gosto muito mais de fazer, né? Tem esses programas de televisão aí que fica mostrando só uma notícia, né? Só catástrofe. Eu não gosto nem muito de assistir, irmãos, né? Não gosto mesmo. Mas a gente pode acompanhar, irmãos, né? Os noticiários e a gente vê realmente que são tempos difíceis, não é? Não tem como a gente fugir disso, não é? E aí Paulo está instruindo Timóteo, né, como eu disse, seu filho na fé. E aí ele começa a dizer para Timóteo, né, no versículo 2, 3 e 4, né, por que os tempos são difíceis, né? Por quê? E aí quero ler com você, diz assim, ó. Diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, né, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. Então vamos lá, irmãos. Será que nós estamos vivendo os últimos dias? Né? Infelizmente, eu digo assim, né? A gente olhando aqui né, dos últimos dias, mas eu digo infelizmente pela situação, mas felizmente porque está chegando a nossa hora de ir embora. Está chegando a hora da trombeta soar, irmãos, e a igreja, ó, ser arrancada desse lugar aqui, amém? Mas, aí, aliás, Paulo, né, está falando assim com Timóteo, e aí ele mostra aí, né, porque os últimos dias, né, fala dos homens dos últimos dias. Oh, meu Deus. Mas aí eu quero que você abra lá no versículo 14. Aleluia. E aí vem o versículo 14. Então, Timóteo aliás, Paulo está dizendo, ó, os tempos são difíceis, mostra por que os tempos são difíceis, né, irmãos? E fala aí dos os homens dos últimos dias. E aí no versículo 14, irmãos, ele diz aí o que nós devemos fazer. E eu quero falar isso exatamente para você, né? Dias difíceis, então o que a gente deve fazer? Como que a gente vai proceder, irmãos, nesses dias difíceis? Quando a gente vê tantas coisas aí acontecendo. Aí Paulo diz assim a Timóteo no verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Pastor, não entendi. Paulo está falando assim, ó. Permaneça naquilo que você tem aprendido. Né? Se a gente acompanhar, ele vai falar que aprendeu com a avó dele, né? Lloyd, se eu não me engano. E aprendeu com Paulo também, irmãos. Então eu quero dizer para você o que fazer nesses dias difíceis. Como nós vamos proceder nos dias difíceis. Ô pastor, o senhor vai passar uma lista? Não, irmãos. A mesma coisa que Timóteo falou. Permaneça na palavra. Diga para o teu irmão aí, permaneça na palavra. Permaneça na palavra. Sabe por que, irmãos, as pessoas aí fora estão desesperadas? Porque elas não têm essa palavra que eu e você nós temos. Quantas vezes, né? Essa palavra chegou para você, a palavra de Deus chegou na tua vida e ela fez diferença. Pensa um pouquinho aí. Quantas vezes você praticou a palavra e ela deu certo? Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você pode ter até chegado num culto aí meio, vou falar do meu jeitão aqui, tá meio baqueado, né? Meio assim e tal, coração meio apertado, aí vem uma palavra, aquela palavra, oh meu Deus, aquela palavra entra aí dentro de você, no teu espírito, te levanta, te fortalece. Sabe, irmãos, Paulo diz para Timóteo, os tempos são difíceis, mas permanece naquilo que você está aprendendo. Irmãos, não tem segredo. Aleluia.
Com certeza, e eu sei disso, você tem recebido aí a pura palavra de Deus, a palavra verdadeira, como eu disse pela manhã aqui, a palavra que não tem margem de erro. E nós temos recebidos da boa palavra de Deus. Então o que nós vamos fazer nesses tempos, irmãos, que a Bíblia diz que são tempos difíceis? Eu vou permanecer na palavra. Eu vou me agarrar nela, irmãos. Eu vou me agarrar nela. Sabe quando, né, a gente assiste filme lá que o navio está naufragando e as pessoas começam a se agarrar naquela boia? É isso que a gente tem que fazer, irmão. É agarrar mesmo na palavra de Deus e não deixar dela, permanecer agarrado a ela, firme nela. Para quê, irmãos? Para que eu possa avançar naquilo, e eu falei isso de manhã também, né, naquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida nesses dias maus. Irmãos, aquele que permanece na palavra, o dia mau não para ele. Pode acontecer o que acontecer. Ele está na palavra e continua ali firme, irmãos. Não desanima. Por que tem gente, irmãos? Eu vou falar assim, tá? Por que muitas vezes tem gente tão animado? Meu Deus, eu não queria fazer isso, mas vamos lá. Tão animado dentro da igreja e gente tão desanimada. A diferença é óbvia, irmão. Um está agarrado na palavra e o outro não. Outros estão se agarrando, se animando na palavra, e outros estão simplesmente ouvindo, irmãos, né? Como diz aí, e fazendo ouvido de mercador. Simplesmente ouve, não pratica, como nós sabemos, né? Mas não agarra aquilo com alegria, com prazer, irmãos. Sabe, a palavra de Deus deve ser o nosso prazer. E Paulo está dizendo assim, ó. Permanece nela, Timóteo, os dias são difíceis, mas permanece nela, permanece naquilo que você tem aprendido. Quem tem aprendido aqui? É só permanecer nisso que você tem aprendido. Não, eu acho que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer... Não, é só você permanecer naquilo que você tem aprendido. Irmãos, por isso que eu amo essa escola, o Rema, que é palavra, 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 palavra. E aí a gente vai ouvindo palavra, vai ouvindo. E quantos testemunhos, né? A gente que é professor, que está na frente, a gente ouve, nossa, né? Essa palavra está mudando minha vida, nossa, abriu minha mente. Porque é isso que a palavra faz mesmo. Eu me lembro de um aluno, uma aluna que veio para mim, né, contando, a filha dela estava enferma, eu estava dando aula de autoridade do crente, e a gente ministrando, e aí, ela me mandou, ela pediu meu número, né, para o pastor da igreja, e falou, pastor, eu quero dar um presente para você, e o presente era uma pizza, que ela tinha uma pizzaria. Eu falei, manda. Ela falou, quero agradecer, porque o senhor liberou uma palavra no dia da aula, eu não ia nem vir naquela aula. Porque minha filha, ela estava doente, é uma... Ai, me esqueci agora, como que fala? Uma doença degenerativa, né? E ela não estava boa, mas eu peguei e falei, não, eu vou, e Deus vai cuidar da minha filha. E aí ela falou, e aí eu fui, e aí o senhor falou algo. Quando o senhor falou algo, eu peguei aquilo, eu cheguei em casa, eu orei pela minha filha, pastor, minha filha está curada. Irmãos, é isso que a palavra diz, é por isso que nós estamos permanecer firme nela. Eu costumo dizer assim, que nós não precisamos de mais nada, irmãos. É só fazer o que a palavra diz. É só andar naquilo que ela está dizendo para mim e para você. Não precisa abrir, mas vocês vão lembrar disso, né? Deus disse lá para Josué, né? Quando ele estava tomando a frente ali do povo de Israel, ele diz, olha, Josué, medita na minha lei, na minha palavra. Medita nela de dia e de noite. Não se desvie. Nem para a direita e nem para a esquerda. Irmãos, às vezes a gente não dá muita atenção para isso. Mas o Senhor está falando assim, ó. Está querendo dizer para Josué o seguinte, ó. Você está andando na palavra, você está andando naquilo que eu estou falando. Não vá nem um pouquinho para a esquerda. E não vá nem um pouquinho para a direita também. Permanece nela. E aí ele diz, porque se você permanecer nela, você vai ser bem-sucedido por onde quer que você andar. Por onde quer que você colocar a planta dos seus pés, Josué, você vai ser bem-sucedido. Agora, nem um pouquinho para a esquerda, nem um pouquinho para a direita. É só nela.
Irmãos, não precisa juntar mais nenhum ingrediente com a palavra para dar certo, para ler se é a palavra de Deus, não. É só a gente olhar para ela pura como ela é. Então diga para o teu irmão, não deixe da palavra nem para a direita, não, aliás, diga assim, ó, não vá nem para a direita e nem para a esquerda. E eu não estou falando de política, tá bom, irmãos? Aleluia. Você sabe que a palavra, ela não está presa a nenhuma circunstância. A palavra de Deus, irmãos, está acima de todas as coisas. E se eu estou na palavra, oh meu Deus, se a palavra está acima de tudo, e se eu estou na palavra, andando nela, eu também estou acima de tudo. Vou falar de novo. A palavra está acima das circunstâncias. Quando a gente está falando da palavra aqui, nós estamos falando de sobrenatural, irmãos. A palavra é sobrenatural. Então, se eu estou andando na palavra e ela está acima de tudo, quando eu estou agarrado nela, eu estou acima de tudo. Se a palavra de Deus é sobrenatural, ela leva ao sobrenatural. Se eu estou andando na palavra, eu também estou no sobrenatural. Vocês estão entendendo? Irmãos, é isso que causa a diferença. Volto de novo, porque tem crente animado e crente desanimado. Porque uns estão na palavra, aí está vivendo o sobrenatural. Está vivendo acima de circunstâncias. Irmãos, se tem uma coisa que é maravilhosa, que é muito bom, é viver acima das circunstâncias, não é? Irmãos, quem está acostumado com isso, chega uma circunstância e fala, eu estou acima. Eu estou acima. Não, mas olha o que está acontecendo, né? Olha, pode vir alguém e falar, mas olha o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz, né? A palavra diz, irmãos, que nós não andamos por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós cremos. Eu estava até pregando esses dias, vou ver se eu consigo aqui, vocês falam grupo de expansão, né? Eu não sei se é do pastor Rony, né? Isso, Minas Gerais. E aí eu estava dizendo lá para eles, irmãos, se a gente for olhar, para mim e para você está tudo favorável. Está tudo favorável para nós, irmãos. Não está desfavorável. Eu lembro que eu estava dizendo, estava falando assim, né? Que muitas vezes a gente olha as situações, quer ver uma coisa? Quem não já passou alguma situação e aí você olha e diz assim, está desfavorável. Com quem já aconteceu isso? Eu vou brincar que nem eu fiz de manhã em outra coisa, né? É que eu estou com o microfone aqui, mas se eu erguer as duas mãos e as pernas, mas não dá, senão eu vou cair aqui. Vocês não vão rir se eu cair, né? Mas sabe quando parece? Irmãos, parece que está desfavorável. Está desfavorável quando a gente olha o que está acontecendo. Mas se nós olharmos para a palavra e o que ela diz, não está desfavorável, irmãos, está favorável. Tá tranquilo, tá tranquilo, favorável, tá ruim, né, irmão, sem falar. Mas tá tranquilo, tá favorável para mim e para você quando a gente está na palavra. Ó Timóteo, os tempos são difíceis, os homens serão assim. Mas permanece na palavra, fica imaginando, né? Paulo escrevendo, permanece na palavra. Se nós permanecermos na palavra, irmãos, né? Não importa as condições, vai estar favorável para mim e para você. Não interessa se a gente estiver na palavra, vocês estão entendendo? Lembra que eu falei, se eu estou na palavra, a palavra está acima das circunstâncias e eu estou acima das circunstâncias também. Amém? Mas aí eu quero ler com você para dar esse exemplo aqui. Vamos lá, Lucas capítulo 5, verso 1. Do 1 até o 5. Nós lemos hoje de manhã, que foi o que trouxe a palavra ao meu coração, versículo 5. Então, Lucas 5, de 1 a 5. Graças a Deus, irmãos, parei de tossir. Vamos lá, Lucas capítulo 5, de 1 a 5. Que eu começo a tossir, a diretora está de olho. Você tem que dar aula amanhã, hein? Lucas 5, de 1 a 5. Aleluia. Texto conhecido, né? Como eu disse, eu citei o versículo 5 de manhã, mas vamos lá. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores
havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, né, que era de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Vamos ver um pouquinho aqui, irmãos. Versículo 2 diz que eles estavam lavando o quê? As redes. Simboliza o quê, irmão? Estavam lavando, acabou. Né? Acabou o trabalho, né? Acabou o nosso serviço. Em outras palavras, né? Está dizendo, hoje chega. Sabe, irmãos, que às vezes a gente começa a dizer esse hoje chega em várias áreas da nossa vida? Agora chega, né? Para mim acabou. E sempre quando eu falo para mim acabou, eu lembro que uma vez eu fui para uma cidade chamada Ubatuba, né, que é praia, né, é praia lá. E aí o GPS levou a gente no lugar, quando chegou assim, irmãos, deu de frente com um barranco, não tinha mais para onde ir. E aí eu disse assim, é o fim, mas é o fim da estrada. E aí a minha filha e a minha sobrinha começaram a rir, né, porque eles entenderam que eu falei, é o fim, agora acabou para nós. Mas, irmãos, exatamente, tem gente dizendo assim, lavou já as redes, é o fim, né? Acabou. Para mim acabou na minha empresa, no meu trabalho, não deu certo. No casamento. E aqui Pedro tinha para ele o quê? Acabou, já saímos, fomos pescar, passamos a noite inteira pescando e nada deu certo. Mas, irmãos, para quem tem a palavra, nunca acabou. Para quem está na palavra, nunca acabou. Talvez tenha coisas aí na sua vida que você está olhando e dizendo, isso aqui para mim, isso aí já não dá mais. Isso aqui na minha vida já, né, é o fim aqui nessa área para mim. Mas, irmãos, quem está na palavra nunca terminou, nunca acabou. Você está me entendendo o que eu estou falando aqui? Coisas que talvez a gente deixou, né? Até sonhos que tinha, né? Talvez tenha pessoas aqui nessa noite dizendo, eu tinha vontade de fazer uma faculdade, mas para mim não dá mais. Acabou. Não. Para quem tem a palavra de Deus, irmãos, sempre há recurso. Sempre há recurso. Aleluia, aleluia. Eu queria fazer isso, mas acho que eu tenho o sonho de ter a minha casa assim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Mas para mim acabou. Não, irmãos. Quem está na palavra está acima das circunstâncias. Aleluia. Eu vou mais longe. Talvez tenha coisas que você tem que resolver esta semana e você já entrou aqui com o seu coração apertado, dizendo, eu acho que não vai dar não esse negócio. Não, meu irmão, minha irmã, quem está na palavra está acima das circunstâncias. Vai dar certo sim, irmãos. Aleluia. E Pedro, se a gente for olhar, irmãos, ele entendia de negócio de pescaria. Eu não entendo nada, irmãos. Mas Pedro entendia, ele era pescador. Ele foi pescar à noite, não é isso? Diz que a noite toda, talvez ali era o melhor horário para ele pescar. Mas agora chega num outro horário e aí Jesus diz para ele aí, né? Vai lá, vai jogar a rede de novo. Vai jogar a rede de novo. Como eu falei, talvez tenha gente aqui, né? Não sei porquê, mas eu vou falar isso aqui, tá? Tem gente aqui falando assim, para mim, até para casar, já foi. Eita, pastor Tiago vai fazer casamento, hein? Oh, meu Deus. Ei, você que quer, pega aí, pega para você aí. Eu queria tanto estar servindo lá na igreja, mas acho que para mim não dá não, acho que já passou do tempo. Ei. Não tem, irmãos, não tem esse negócio de tempo não, irmãos. Aleluia. Quem está na palavra, irmãos? Olha Abraão lá, irmãos. Olha Abraão. Olha Abraão. Olha Sara, irmãos. Você vai ser pai de multidões. Eita Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu estava contando, eu nunca sei, irmão, se era para o Lucas ou para o Eduardo. Estão sendo os meus escudeiros fiéis aqui, né? Mas eu estava contando ontem isso, acho que foi para eles mesmo, não lembro agora.
Eu contei na aula. Irmãos, quando eu saí da igreja que eu era, muitos anos atrás, né? E eu fui para a igreja que eu sou hoje, que é do Verbo da Vida, né? A nossa igreja. Quando eu cheguei lá, eu estava me achando... Vou passar isso para vocês, tá? Me achando meio velho para começar tudo de novo. Eu tenho 56 anos, na época eu tinha... Desculpa se alguém vai falar, pastor, você está falando que eu sou velho, né? Mas na época eu estava lá com meus 42, 43, e eu falei, começar tudo de novo, irmãos. Tinha deixado uma igreja prontinha, uma bênção estava. Eu falei, começar tudo de novo. E aí eu estava fazendo rema, o segundo ano. Olha, irmão, estava no remo o segundo ano e estava com esse pensamento. E minha esposa fazendo o primeiro ano, e dentro do carro eu falei isso para ela. Falei assim, nossa, sabe que eu estou me sentindo velho para começar tudo de novo? Aí os homens vão entender, ela fez aquela cara assim que não estava concordando, né? Mas foi bom que ela não concordou, né, irmão? Se ela falar, você tá velho mesmo, aí eu ia ficar mais triste ainda, né? Aí eu saí e fui para a aula, irmãos. No último dia de aula, já estava encerrando, eu estava sentado, eu sempre sentava na frente, que dia eu estava sentado mais no fundo. E aí o professor olhou e falou assim, oh, você aí. Eu até brinco, né, que eu olhei para trás, falou, não, é você mesmo. Eu? É. Aí eu lembro até hoje, ele foi assim, só que estava aqui assim, ele foi um pouco mais à frente, onde estavam as cadeiras, e falou, tá se sentindo velho? Eu falei, Senhor, tu tá fofocando. Eu fiquei parado assim, irmãos, eu não tinha nem balançar a cabeça, eu não estava conseguindo. Aí ele falou assim, tá ou não tá? Senão vão achar que eu estou mentindo. Eu falei, não falei não, só balancei a cabeça assim. Ele, pois é. Você disse isso dentro do seu carro antes de entrar. Foi ou não foi, eu? E ó, não tinha como eu passar ali, e aí ele falou para os irmãos, né? Não tinha como eu passar ali e escutar, porque Deus está me falando que ele estava com o carro ligado, por causa do calor, com ar-condicionado, então os vidros estavam fechados, não tinha, viu, como eu escutar. Estava ou não estava o carro ligado? Eu. E ar-condicionado? Eu falei, meu Deus, onde vai chegar essa conversa, né? Aí ele falou assim, se prepara, você vai ver o que Deus vai fazer com você em 2 semanas. Aí eu falei, meu Deus, eu acho que ele vai renovar, irmãos. Vou acordar um dia, você vai fazer uma plástica em mim, né? Vou acordar, vai renovar minhas forças, né? Todo dia acordar, tô brincando, irmãos. Eu falei, o que é? E aí foi passando as 2 semanas, irmãos. Foi passando, foi indo. Quando estava chegando o finzinho das 2 semanas, num culto de domingo como esse, meu pastor me chama. E ele fala assim para mim, né? Me manda chamar. Aí vem lá o diácono, pastor, o pastor Delfim, que é o nome do meu pastor, está chamando você e a sua esposa para conversar. E eu já falei, meu Deus, né? Entramos lá e ele falou assim, pastor, eu vou colocar você para fazer algo aqui na igreja, mas eu não estou pedindo, né? Não vou falar se você quer, eu estou dizendo que você vai fazer. Eu falei, meu Deus. Eu falei, pode falar, pastor. Ele disse assim, a partir de hoje, você é líder dos jovens. Eu quase caí da cadeira, irmãos. Quando ele falou isso, Deus falou assim, no meu espírito, está se sentindo velho? Vai no meio dos jovens. Ontem mesmo a gente estava falando, meu irmão, toma cuidado com o que você fala. Eu estava conversando, não lembro com quem foi, a gente estava falando isso. E a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Você vai ainda para a África lá. Eu não vou nada, eu não tenho condição. Vai, pode esperar que vai. Eu digo assim que Deus tem um senso de humor, irmãos, muito grande. Tá velho, vai para o meio dos jovens. Pastor, mas o senhor ficou uns 2 anos. Não, irmãos, faz 3 anos que eu saí. Eu só saí porque como chegou uma época, eu ia na reunião dos jovens, né, que tinha ali do estado de São Paulo, de líderes, e aí não dava, né, irmãos? Vem os líderes aqui na frente, todos jovens, né, tudo lá, jovens, casal, e lá ia eu, irmãos, e todo mundo, só faltava o pessoal que está trabalhando, falando, não, é só os líderes. Aí eu conversei com o meu pastor, e ele disse assim, legal, eu falei, pastor, eu acho que chegou a hora, ele falou, chegou, eu te entendo, chegou. E eu nunca comentei nada com ele sobre
nem da aula que aconteceu, né? E nem o que eu estava pensando na época. Aí ele disse assim, chegou o tempo, acabou. Agora acho que você aprendeu, né? Eu falei. Então, meu irmão, minha irmã, não pense que é hora de lavar as redes, não. Aleluia! Olha, tem muita gente aqui que está achando, ó, estou lavando a rede, eu vou ficar sossegado, vai se preparando aí. É isso aí, irmão, só está começando. Deus tem muito para fazer aqui na região de vocês, irmãos. E Ele vai levantar muita gente para fazer. Então não é hora de lavar a rede, não. Ei, vou dizer mais, não é hora de fugir, não. Aleluia, amém? Ou seja, aí Pedro ouve essa palavra. Vamos voltar aqui, né, irmãos? Aí Pedro ouve, irmãos, essa palavra, né? Pedro, vai lá e lança. E ele dá essa resposta tão linda, né, irmãos? Senhor, trabalhamos a noite toda, mas sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que entre o natural e aquilo que Jesus havia falado, ele resolveu ficar com aquilo que Jesus havia falado. Ele não parou aqui, né? Senhor, já lançamos a rede a noite toda. Não dá, não. Já fizemos o que tinha que fazer, não. Senhor, lançamos a rede a noite toda. Mas, né, esse mas aqui é maravilhoso. Não apanhamos nada, mas sob a tua palavra, nós vamos lançar a rede novamente. Sabe, irmãos, é que nós que escolhemos se a gente fica com o natural ou com aquilo que a palavra diz. Lembra que eu falei que a palavra nos leva ao sobrenatural? Então sou eu que decido. Muitas vezes um pensamento natural vai chegar para a gente vai desejar até ficar no natural. Mas, irmãos, eu vou dar uma dica para você, é muito melhor ficar com a palavra. E nós sabemos o que aconteceu. Pedro foi lá, soube aquela palavra, não é isso? E fez uma pescaria maravilhosa, teve até que dividir com os outros barcos, porque ele foi debaixo de uma palavra. Ei, eu vou dizer para você, se você tem uma palavra, você tem tudo. Você se agarra nela e você vai naquela palavra. Uns tempos atrás, irmãos, estava até dizendo isso lá no grupo de expansão também. Uns tempos atrás eu estava esperando um telefonema de algo, né? E sabe aquele negócio que você ora, que você está lá esperando, está com expectativa, vai chegar a resposta. Do jeito que eu estou clamando, do jeito que eu estou orando, do jeito que eu estou declarando. E eu comecei, né? E estava animado. Aí um dia de manhã toca o telefone lá em casa, né? O telefone lá. E aí eu atendo, aí é a pessoa que eu estava esperando a resposta. E a resposta veio tudo ao contrário do que eu estava esperando, irmãos. E aí, vamos falar a verdade, irmão, já não quer bater aquela frustração na gente? Mas quando começou a bater aquela frustração assim, eu ouvi muito claramente, e você que fez o rema, você sabe o que eu estou falando, ouvir no nosso espírito, né? E eu ouvi muito claramente no meu espírito. Você ainda continua confiando em mim? Tipo assim, depois dessa resposta, você ainda continua confiando em mim? E eu disse, Senhor, eu ainda, estava chegando aquela frustração, e eu disse, Senhor, eu ainda continuo confiando em Ti. Minha esposa chegou, eu contei para ela, contei essa experiência, e ela disse, então, ó, vamos continuar confiando, vai mudar, vai reverter. Irmãos, no outro dia, no mesmo horário, toco o telefone, eu estou lá, atendo o telefone, era a mesma pessoa. Sabe o que aconteceu, irmãos? Reverteu a situação. Não me pergunte como, irmãos, mas reverteu a situação. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que você tenha recebido aí uma notícia ou algo que é aquilo que você não estava esperando, continua na palavra. Continua firme na palavra que você recebeu. Continua acreditando. Irmãos, isso ficou cravado no meu espírito, no meu coração até o dia de hoje. Sempre que alguma coisa vem para trazer frustração, parece que eu estou ouvindo assim, você ainda continua confiando em mim?
O Espírito Santo está perguntando para mim, aliás, está dizendo para mim e para você nessa noite, ó, você ainda continua confiando? Apesar dessa situação, apesar dessa tribulação, apesar daquilo que você está passando, você ainda continua confiando em mim? Aí é você que responde para ele. Mas com certeza, ele quer que a gente diga assim, Senhor, eu continuo confiando em ti. Isso é fé, irmãos. É fé e perseverança. Não é? A gente precisa continuar crendo, né, a despeito da situação, que não foi aquela resposta que veio, aquela que eu queria logo, mas a gente continua confiando, irmãos. Nós não desistimos, nós continuamos firmes na palavra. Veio a notícia que a gente não estava esperando, mas eu não me desvio, nem para a esquerda e nem para a direita. Eu permaneço naquilo que Deus falou, e as coisas vão acontecer. Aleluia, você está me entendendo? Aleluia, deixa eu olhar a hora lá, irmãos. Não precisa, eles estão colocando aqui, então, né? Lucas 8,49, texto bem conhecido também. Está falando aqui de Jairo, né? Ó. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, olha a palavra chegando aí, ó. Não cremas, ela será salva. E a gente sabe que a menina foi ressuscitada, né? Estava morta, mas foi ressuscitada. Irmãos, uma palavra muda tudo. Uma palavra de Deus muda tudo. Eu só tenho que permanecer nela. E se eu permaneço nela, eu estou acima daquela circunstância. E deixa eu falar para você, essa semana, não tenha isso no seu coração não, que tem uma situação para resolver e você vai começar a semana abaixo dessa situação. Ei, você está na palavra, você está recebendo essa palavra, essa semana você vai estar acima da circunstância, e eu declaro esse negócio aí resolvido, em nome de Jesus. Eu libero essa palavra em nome de Jesus. Oh! Aleluia! Aleluia! Diga assim, está favorável para mim. Irmãos, nós temos a palavra. A Bíblia diz que ele não mente, irmãos. Pelo contrário, ele zela, irmãos. Ele vela. Sabe o que é velar para cumprir a palavra, irmãos? Daí eu creio que você já foi num velório. Fica todo mundo lá, está lá o morto e todo mundo fica lá, né, irmãos? Apesar que hoje em dia já mudou um pouco isso, né? Né? Mas fica lá, principalmente a família, fica lá a noite inteira. Se vai ser no outro dia o sepultamento, fica lá velando. É isso que Deus faz, irmãos. Ele está atento para cumprir aquilo que ele fala. Ele está zelando, ele está velando, está olhando, não, vai se cumprir. Só basta a gente crer, irmãos. Só basta a gente se agarrar àquilo que ele diz, está me entendendo? Jó, irmãos, capítulo 22, versículo 21. Diz assim, ó. Apega-te, pois, a Deus e tem paz. E assim te sobrevirá o bem, né? Estou lendo aqui na Almeida Corrigida Fiel. Tem uma versão, irmãos, que diz assim, ó. E eu gosto dessa versão aqui, ó. Aquele que se associa ou concorda com Deus tem paz. Aquele que se associa, aquele que está concordando com Deus, tem paz. E tem mesmo, irmãos. Se você está concordando com aquilo que Deus diz, se você está concordando é porque você está o quê? Acreditando. Você vai começar a andar em quê? Em paz. À medida que nós concordamos com a palavra, né, até vou dizer isso, a paz ela está associada com a palavra de Deus. Eu concordo com o que Deus está dizendo, eu me associo com aquilo que Ele diz, eu vou andar em paz. E ao concordar com Deus, irmãos, né, até anotei aqui de agora de tarde, ó, se você concordar com Deus, você vai ter paz, vai prosperar e muito bem virá para ti. Se você concordar com Deus, você não vai correr as bênçãos, atrás das bênçãos, não é isso? As bênçãos vão te alcançar. É só concordar, pastor, o senhor quer que eu concorde que as bênçãos vão correr atrás de mim? É isso mesmo. Mas não deixa ela correndo muito tempo, para ela te alcançar. Porque às vezes a gente pensa que a gente está correndo da bênção, irmãos. Deixa ela te alcançar nessa noite.
Diga assim para o teu irmão, ó, você tem paz na medida da sua concordância com Deus. Então, irmãos, se a Bíblia diz que eu sou curado, eu vou concordar com isso. Então, nenhum sintoma vai me tirar a paz. Vocês estão entendendo? Eu concordo que eu sou curado, que Jesus já levou minhas dores. Vem lá um sintoma, eu estou em paz, Jesus já levou. Ô pastor, mas eu estou passando assim, nesse mês aqui, um probleminha aí financeiro, né? Mas você vai andar em paz, porque a Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aliás, diga isso para o teu irmão aí do seu lado, diga assim, ó, fique em paz, o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Olha os benefícios, irmãos, de concordar com a palavra, de estar na palavra. Timóteo, permanece na palavra nesses tempos difíceis. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, permaneça na palavra nesses dias que são difíceis. Permaneça nela. Ela vai te levar para o sobrenatural. Vai andar em paz. Irmãos, vem vindo histórias, eu quero contar, tá bom? Eu estava fazendo o segundo ano do Rema. Eu tive muita experiência no Rema, viu, irmãos? Estou fazendo o segundo ano do Rema. Aí terminou a aula, uma sexta-feira, né? Aquele dia que todo mundo quer sair rapidinho, né? Mas eu estava tranquilo, irmãos. E aí, estava saindo. E lá na nossa igreja, lá em Atibaia, irmãos, tinha um cachorro que ele sempre ficava lá na porta. E sempre comia da cantina, né, irmãos? Que os irmãos, né, estavam comendo, jogavam um pedaço para ele, outros iam lá e comprava. Eu ficava bem assim, porque eu falava, esse cachorro está comendo mais da cantina do que eu. Mas tudo bem. Então ele ficava lá na igreja, irmão, sempre ficava lá na porta, lá, desaparecia, às vezes durante o dia, à noite ele estava lá, cada culto. Tava indo mais no culto que muitos crentes. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí, irmãos, eu estou saindo da aula do Rema, e ele está deitado assim, tipo assim, né? A porta é aqui para ir para fora do templo, né? Para já ir para o estacionamento. Ele estava no meio do caminho. E eu vi os alunos, né? Saindo, e eu também ia fazer isso. E todo mundo, irmãos, tinha que pular atrás. Pular por cima dele. E ficou aquele meio que aquele tumulto ali na porta, né? Irmãos, ele não abria nem um olho. E um passa por cima, o outro passa meio na parede assim. Ele lá dormindo. Lá dormindo. E eu lembro que a diretora da escola, que não é mais a mesma, né, que está agora lá, ela estava assim, ela estava cumprimentando os alunos, mas ela estava meio parada assim no canto assim, né? E o cachorro está lá, irmãos. E a turma passando de um lado, passando do outro, e eu estava olhando. E eu olhei para ela e ela estava assim quieta, ela cumprimentava os alunos. Mas sabe quando dá a impressão que a pessoa está com o pensamento longe? Eu olhei, eu vi ela ali e tal, e continuei olhando, o pessoal passando por cima do cachorro, e vai. E eu até parei, vou confessar o meu pecado, mas eu olhei e falei, que bicho folgado. Não abre nem o olho. Não acordava, irmãos. Né? Eu cheguei até a falar, se pensar, sabe que esse bicho está morto? Não, mas estava lá, irmãos. Respirando, até profundo, dormindo. A ver que tinha comido bastante coxinha mas estava lá dormindo. Irmãos, do nada, Deus faz as coisas, irmãos, do nada. Eu cheguei para a diretora e falei, o nome dela é Rose, a esposa do pastor lá de Atibaia. Eu falei, Rose. Irmão, isso aí veio assim na hora. Eu falei, Rose, a gente tem que ser igual esse cachorro aqui. Olha o tumulto que está em volta dele. E ele está descansando. E ele está descansando. Aí ela olhou para mim assim, deu um sorriso, né? Deu um sorriso e fez. Isso foi numa sexta. No domingo, quando eu cheguei para o culto, ela falou, pastor, vem aqui, deixa eu falar uma coisa. Você sabia que aquela frase na sexta-feira, Deus usou você para falar comigo? Eu estava naquela hora pensando em algumas coisas que eu tinha que resolver. E aí você veio e falou, a gente tem que ficar igual esse cachorro aí, ó.
descansando. Ainda eu brinquei com ela, eu falei, não, Deus não me usou não, Ele usou o cachorro. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Não parou aí. O cachorro que está todo dia na porta da igreja, sabe o que aconteceu? O pastor e sua esposa adotaram ele. Foi parar na casa do pastor, né? Que é o pastor Delfim, e a Rose, irmãos. Foi lá, né? Aí deram até o nome para ele, Scooby. Tá lá, irmãos, o cachorro. Não sei se está vivo ainda, já passou um bom tempo, né? Mas foi para casa do pastor. Aí, depois eles pegaram, eu falei para ela, eu falei, olha, Rose, olha só, ele descansou e olha onde ele foi parar. Ah, meu Deus. Irmãos, quando a gente descansa na palavra. O Senhor nos leva aonde a gente tem que chegar quando a gente está descansando na palavra. Senhor, eu descanso na tua palavra. Foi o que Pedro fez, Senhor. Ele descansou, irmãos. Sobre a tua palavra a gente vai jogar a rede de novo. Eu não acredito, irmãos, que Pedro foi aflito. Porque uma pessoa que fala assim, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, ele não foi duvidando, irmãos. Tanto não foi duvidando o que aconteceu. Então, quando eu concordo, irmãos, com a palavra, né? Até marquei, eu concordo que eu sou rico, eu concordo que eu sou suprido, protegido, preservado, sarado, que o Espírito de Deus está me guiando. Oh, meu Deus! Isso só vai nos levar, irmãos, a um lugar, né? A resultados bons. Você está me entendendo? Aleluia! Já estou encerrando, irmãos. Existem, como eu disse para vocês aqui, duas decisões que a gente tem que tomar, irmãos. Ou a gente acredita no natural, ou acreditamos, ou melhor, na verdade aqui desta terra, no natural, ou acreditamos na verdade de Deus. Ou ficamos com aquilo que nós vemos está nos dizendo, ou ficamos com aquilo que a palavra está dizendo. Paulo deu uma dica para Timóteo, nesses tempos difíceis, fica com a palavra, fica com aquilo que você aprendeu. E Deus está dando essa dica aqui para nós também, ó. Fica com a minha palavra, não fica com aquilo que você está vendo. Quer ver uma coisa? No natural, irmãos, onde nós estamos nessa hora? Nós estamos aqui dentro do templo, desse salão, e você está sentado aí aonde? Nessa cadeira aí. Mas na verdade de Deus, irmãos, a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Acima de todo principado, acima de toda potestade. Naturalmente você está aqui. Eu lembro que eu disse isso numa sala de aula também, o aluno falou, então pastor, eu posso atravessar a rua sem olhar? Eu falei, então aí você já está tentando a Deus, né? Mas eu não estou acima, né, com Cristo. Eu falei, vai nessa. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Naturalmente, você está aí sentado nessa cadeira. Mas na verdade de Deus, nós estamos em Cristo, irmãos. Acima de todo principado, acima de toda potestade. Então eu tenho que decidir, eu fico com aquilo que a palavra diz. Que eu estou em Cristo, assentado acima das circunstâncias. Aliás, tem um texto que diz, até tem um livro também, né? Que diz assim, muito acima das circunstâncias, irmãos. Você não está só acima, diga para o teu irmão, você está muito acima das circunstâncias. Aleluia. Naturalmente, você pode ter chegado aqui, você está com alguma dor no seu corpo aí. Mas pela verdade de Deus, você já sabe, você já é curado, você já é sarado, e nós ficamos com a verdade de Deus, meu irmão. Receba a cura aí nessa noite, fica com a palavra em nome de Jesus. Eu já falei isso até aqui que eu ia falar aqui, né? Que eu vou falar. Pastor, eu estou esse mês aqui meio sem dinheiro, e eu preciso pagar. Esse é um natural. Mas na palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na palavra diz que tem provisão para mim e para você. Eu quero declarar provisão chegando na sua vida, amém? Essa semana aqui é tempo de provisão, em nome de Jesus. Eu declaro na minha também, que eu não sou bobo, irmãos. Aleluia! Você está me entendendo?
Aleluia. Nós não ficamos com o natural, irmãos. Nós ficamos com a verdade de Deus. Outra coisa. Quem em algum momento da sua vida, talvez até essa semana, eu não sei, já se sentiu assim meio que sozinho? Parece que eu estou sozinho aqui. Parece que nessa situação que eu estou vendo, parece que eu estou sozinho. Isso pode parecer no natural. Mas pela palavra o Senhor disse assim: não deixarei, não te abandonarei. Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu volto a dizer aquilo que eu disse lá no grupo de expansão, que foi o tema. Você está vendo como não está tão desfavorável para você? Como está favorável? Você está me entendendo? Aleluia. No natural, por causa de muitas situações, a gente pode até dizer assim: puxa, parece que eu estou derrotado. Parece que diante da situação, parece que eu estou derrotado. Mas na verdade de Deus, irmãos, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. E esse negócio aí, ó, parece que eu estou derrotado, isso aí é um pensamento maligno, irmãos. É um pensamento do capeta mesmo. Mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Eu estava contando para os alunos, né? Sobre mais que vencedor, que é um exemplo que eu gosto de dar sobre isso. A gente sai para dar aula, né? Sai para dar aula. E aí, irmãos, vou tornar a dizer que eu falei para eu não estou falando para você fazer isso não, tá bom? Muitas vezes acontece. E aí eu fui dar aula numa escola, irmãos, eu não sei que aqueles irmãos gostam de chocolate, irmãos. Eu saí de lá com tanta caixa de chocolate que eu falei, eu acho que eu vou chegar em Atibaia, acho que eu vou vender. Misericórdia, né? Vendeu o presente dos irmãos, né, irmão? Até parece que eu não gosto de chocolate, né, irmão? Mas aí eu cheguei em casa, fui abrindo as malas, tal, para já ajeitar, né, irmãos? Tirar as coisas para lavar, todo aquele negócio. Aí minha esposa falou, e isso daqui? Eu falei, isso aqui eu ganhei. Ela falou, nossa, né? E já abriu uma caixa, ela já começou a comer. Aí eu falei, olha que engraçado, você é mais do que vencedor, hein? Dela, sou mesmo. Eu falei, sabe por quê? Tudo bem, irmãos, que o que eu vou falar aqui, a minha mala é ela que arruma, passa as roupas, tá bom? Ela faz tudo isso, então não estou desprezando não. Mas eu falei assim para ela, que engraçado. E eu tinha ido, irmãos, acho que de ônibus, foi de ônibus para o Mato Grosso, uma cidade do Mato Grosso. Eu fui de ônibus, eu saí 7h30 da noite e cheguei lá no outro dia às 2h da tarde. E aí eu falei assim para ela, quer ver uma coisa? Quem que pegou o ônibus, ficou todo esse tempo, ida e volta? Ela, você. Eu falei, quem ficou lá estudando? Lá, eu estudo, a mesma matéria que eu já dou, irmãos, eu fico estudando, né? Eu falei, quem passou esses dias dando aula lá e estudando? Ela, você. Irmãos, e lá estava um calor. Assim, podia ter o ar-condicionado, eu estava pregando, eu senti o suor assim, ó. Eu falei, quem passou aquele calor? Ela falou, você. Eu falei, e quem chegou, quem comeu o bombom primeiro? Ela, eu. Eu falei, você é mais que vencedor. Não fez nada e está participando e comendo bombom. E eu gosto de dizer assim, irmãos, nós, na metodologia de justiça de Deus, nós não fizemos nada. Quem fez foi tudo Ele. Nós só temos que ficar onde, irmãos? Na palavra. Na palavra. 4 minutos eu tenho, 5, vou terminar dizendo isso aqui, ó. Quem anda na palavra, já até repeti isso aqui, né? Vive o sobrenatural. Guarda isso. Quem anda na palavra vai viver o sobrenatural. Senhor, quem és tu? Sou eu, Pedro. Se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Vem. E Pedro foi, irmãos. Quem anda na palavra vive o sobrenatural. Pastor, mas ele afundou. Isso é outro negócio, mas que ele andou, ele andou.
Ele andou, ele andou. Irmão, a gente tem que parar de olhar aquilo que, mas aconteceu isso. Não, fica aquilo de bom que ele fez, meu irmão, minha irmã. Ele andou, ele foi sobre uma palavra e andou, chegou até lá. Pastor, ele chegou, irmão, porque diz que Jesus só estendeu as mãos quando ele afundou. Não diz que Jesus precisou dar uma, Pedro, tem que andar mais um pouco aqui. Não, ele só estendeu a mão e puxou. Outra coisa, quem anda na palavra, vive em paz. Já falamos isso, né? Eu gosto desses 2 versículos, irmãos. Salmo 3,5 diz assim: eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Estava até citando esse texto também ali do ponto de pregação. Vou falar do meu jeito, tá, irmãos? Do ponto de pregação aí que vocês têm, né? Salmo 4,8, Davi dizendo: em paz eu deito e durmo, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Mas só consegue isso aqui, irmãos, dormir desse jeito aqui, quem está na palavra. Porque quem está na palavra vai descansar e vai ficar em paz. Outra coisa, quem anda na palavra, irmãos, vamos ver se você está andando na palavra, vive alegre. Abacuque 3,17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que falhe o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força e Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre lugares altos. Irmãos, anda em alegria e Deus vai fazer andar em lugares altos. A lugar alto, acima das circunstâncias. E agora é verdade, irmãos, agora eu encerro com isso. Tenho 2 minutos. Provérbios 10:28. Eu gosto desse texto, irmãos, eu amo esse texto na linguagem, né, na tradução da Mensagem, que diz assim, para quem anda na palavra isso. Deixa eu ver aqui, quem tem sonhos aqui? Eu costumo dizer, irmãos, que nós temos sonho, mas só sonhar não dá, irmãos. O negócio tem que acontecer, né? Mas olha o que diz, Provérbios 10:28 na Bíblia Mensagem. As aspirações, ou os sonhos, ou os desejos do justo, quem é justo aqui? Olha só, as aspirações, ou os desejos, ou os sonhos do justo, acabam em festa. Vou falar de novo. Os desejos do justo acabam em festa. Mas como isso acontece? Vem lá as tribulações, né? Vem as coisas que se levantam contra a nossa vida, mas você permanece na palavra. E por permanecer na palavra, vai acabar em festa. Diga para o teu irmão assim, se você andar na palavra, sempre vai terminar em festa na sua vida. Você pode ficar em pé nessa hora em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, é muito bom pertencer a Jesus. É muito bom pertencer a Ele. Sabe, inicie essa semana com essa palavra. Olha, eu tenho uma palavra. Se você não tinha uma palavra, agora você tem, para você ter uma semana aí abençoadíssima. Mas eu sei que você já tinha. Você já tem, vocês têm palavra, não é verdade? Nós temos a palavra. Aleluia. Quero declarar isso na sua vida, meu irmão, minha irmã. Feche seus olhos. Aleluia. Fique em paz, descansa. Fique na palavra e você vai viver o sobrenatural. Você vai andar em paz. Oh, aleluia. Aleluia. Essa semana, como nós dissemos agora aqui, sobre o justo, é uma semana de festa para você. O diabo quer que seja uma semana de derrota. Não, mas para a gente não interessa o que o diabo pensa. Para nós interessa o que diz a palavra. E eu declaro que essa semana é uma semana de festa na sua vida. Mas para isso a gente tem que resolver ficar com a palavra, decidir. A Bíblia diz que Daniel resolveu, ele decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei.
Então essa noite é uma noite da gente dizer assim: eu decido, Senhor, eu decido não ficar com aquilo que a circunstância está dizendo, mas eu decido, como Pedro, ficar com aquilo que a tua palavra diz, ficar com aquilo que a tua palavra está me dizendo nessa noite. Oh, aleluia, 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 aleluia. Espírito Santo, oh, aleluia. O Senhor conhece os corações dessa noite, o Senhor sabe por que dessa palavra nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Eu sei que o Senhor está agindo em favor, e a tua palavra diz que o Senhor age em favor daqueles que o amam. E eu sei aqui tem pessoas que te amam, tem pessoas que temem ao Senhor, e a tua palavra diz que o Senhor trabalha em favor daqueles que o temem, daqueles que o amam. E a maior prova, Senhor, é a tua palavra que tem chegado até estas vidas, ó Pai, dia após dia, momento após momento, culto após culto, Senhor. E nesta noite também desta maneira, Senhor. Por isso eu te louvo nesta hora, eu te agradeço, Senhor. E eu sei, ó Pai, e declaro nesta noite aqui, ó Deus, como já declarei, que haja cura. Essa semana seja a semana, ó Pai eterno, de cura. Seja uma semana, Senhor, ó, de provisão do Senhor, de milagres. Ei, eu declaro, essa semana é uma semana de milagres, é uma semana de milagre em áreas da sua vida que você sabe. Por quê? Porque você tem uma palavra. Oh, aleluia! Aleluia, agarra isso pela fé, agarra isso pela fé. Aleluia. Por isso nós te louvamos, por isso nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo, pela tua boa palavra, Senhor. E nós saímos daqui, ó Senhor, como eu acabei de dizer, agarrados a esta palavra, Senhor. E nós vamos vivenciar, eu declaro isso, que nós vamos vivenciar essa semana coisas que nós nunca vivenciamos, talvez coisas que nós nunca pensamos em vivenciar da parte do Senhor. Aleluia. Como eu disse pela manhã também, Senhor, eu creio que essa semana, pegando o gancho pelo culto de manhã, é uma semana de instruções, é uma semana de direções do Senhor. E nós vamos obedecer às suas direções, ó Pai, e coisas vão se resolver. Coisas que estavam emperradas vão começar a andar, coisas que estavam paradas vão começar a se movimentar. Aleluia, aleluia, aleluia. Assim eu declaro, meu irmão, sobre a tua vida, ei, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. As aspirações do justo acabam em festa. Eu fiz isso aqui hoje de manhã, irmão, vou fazer agora de novo. Quero ver se você pegou a palavra, ó. As aspirações do justo acabam em festa. Você vai sair do seu lugar e você vai comemorar com o teu irmão aquilo que vai chegar para você, ou que está chegando para você. Sai do seu lugar, diga para o teu irmão: é tempo de festa, meu irmão, é tempo de festa, minha irmã. Há uma dança de vitória em meus pés. Boa, boa. Há uma poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso, sobrenatural. Vivo extraordinário no poder de Deus. Porque o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim. Essa é minha vitória. Aleluia. Receba da unção, receba de força, receba da alegria do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. E se alegra no Senhor, se alegra no Senhor, se alegra nele, se alegra nele. Aleluia, 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 aleluia. Olha que
coisa maravilhosa. Quem esteve aqui de manhã e hoje à noite, né? Hoje à noite você tá, né? Quem esteve aqui de manhã? O tema da mensagem foi, irmãos, um novo tempo, uma nova estação. E agora está terminando dizendo assim, tempo de festa. Pega aí para você, amém? Um beijo aí no coração de todos, viu? E